Vamos lá, Rafa, me ajuda a compartilhar aí. Renê, oi Renê, tudo bem? Você sentiu falta de eu te cumprimentar na última live? Tô te cumprimentando agora. Oi, Marcele. Gente, vamos ajudar a compartilhar aí, clicando na setinha no aviãozinho, né? Que tá na direção, né, direita de vocês, na diagonal direita. Compartilha com todos os contatos, quanto mais gente melhor. Vamos embora então, esse é um assunto interessantíssimo. Oi Má, tudo bem? Tô com saudades. Então vamos lá, gente, é o seguinte, hoje o tema é uma dúvida cruel que muita gente tem, né? Sobre dependência afetiva ou amor, como diferenciar, né? Então, oi mãe, tudo bem? Oi Maicon. Vou dar oi pra todo mundo aqui, vou ficar a live toda. Mas vamos lá, gente, é o seguinte. Hoje o tema é um tema muito interessante. É um tema que eu abordo bastante. Já gravei vídeo sobre isso no YouTube também, né? E é um tema com o qual eu me deparo muito na clínica também, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de dependência, indo direto ao ponto, quem tá me dando alô aí? Gustavo? Tá. Então, vamos lá. Quando a gente fala de dependência, a gente automaticamente associa com algum vício, né? E que tem algum excesso aí, né? No caso da dependência afetiva, é excesso de necessidade de alguma pessoa, do envolvimento emocional, de um apego ali, existe um apego também, e esconde alguma falta. Todo excesso esconde alguma falta, né? Se a gente generalizando mesmo. E é uma frase clichê que faz sentido, faz todo sentido. No caso da dependência afetiva, que é a dependência emocional, mesma coisa, pode esconder uma pessoa, alguém que tem uma baixa autoestima, né? Uma insegurança muito grande e uma necessidade de autoafirmação, né? Que o outro afirme para ela o tempo todo que ele tá ali para ela, né? Que ele ama, que ele, enfim, tem um interesse genuíno por ela. Então existe uma necessidade muito grande disso. Só que por trás disso, essa pessoa, né, por outro lado, essa pessoa, falta para ela um autocuidado, né, um autoafeto, uma necessidade dela olhar para ela mesma. Porque vamos pensar o seguinte, toda carência envolve um processo de, peraí, o que eu posso fazer por mim? Eu tô carente de afeto, eu tô carente de alguma coisa, eu tô necessitando que o outro me dê isso que eu tô carente, mas na verdade, se eu olhar pra mim, eu vou perceber que eu posso me dar isso que eu tô sentindo falta, né? E aí a gente acaba se vendo livre disso. Claro que assim, a gente não pode generalizar, né? O ser humano tem algumas necessidades fisiológicas, como por exemplo a sexual, mas mesmo isso a gente também pode lidar sozinho. Não totalmente, mas a gente consegue. Então, qual que é a grande questão disso? Que tipo de afeto, né? De que forma você pode olhar para você que você não está olhando, né? Que você está cobrando o outro. Então, observa as suas cobranças, observa a cobrança do outro também. Quando você observa a cobrança do outro, fica mais fácil de você entender. O que o outro te cobra esconde, por trás dessa cobrança, esconde uma necessidade, né? Algo que o outro está pedindo para você, que não necessariamente é sua responsabilidade, mas ele está te dizendo inconscientemente que é uma necessidade dele, né? Que por algum motivo ele não pode suprir, né? Então é interessante a gente olhar por esse viés também, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Arboleda. Nádia Benítez. Oi, Nádia. Gente, a gente vai fazer uma live com a Nádia no final de semana, sem ser no próximo, no outro. A gente vai falar sobre os malefícios da pandemia no cérebro, né? O que a pandemia causa no cérebro. Já tô fazendo propaganda aqui. Jane, boa noite. Rafael, obrigada. Então, vamos lá, gente. Então, vamos analisar essa questão, né? O que a gente faz quando a gente depende emocionalmente de alguém?
A nossa tendência é cobrar o outro, né? A nossa tendência é pressionar, a nossa tendência é gerar uma pressão nessa outra pessoa e colocar uma responsabilidade muito grande nas costas dessa pessoa. E isso destrói qualquer relacionamento. Então, pensa o seguinte, pensa uma pessoa que não consegue fazer nada sozinha, né? Porque entende, ela tem uma série de pensamentos ali que sustentam uma crença limitante na cabeça dela de que, olha, eu preciso desse outro para eu ficar bem, eu preciso desse outro para eu ficar feliz, para eu me sustentar emocionalmente, porque eu sozinha não dou conta, né? Essa é uma crença, e por trás disso tem uma série de outros pensamentos, e assim, mais importante de falar aqui pra vocês, que cada caso é um caso, nunca dá pra gente generalizar, então a gente nunca pode generalizar, porque cada pessoa tem uma história de vida, tem um passado, tem um contexto muito particular que diz muito dessas atitudes que ela tem hoje, que não são as mais adequadas, que só atrapalham. Mas para isso existe a terapia, para a pessoa se dar conta dessa realidade, que às vezes nem ela percebe. Então é tão natural para a pessoa, tão natural esse comportamento, não entende que amor é apego, que amor é posse, que amor é ficar o tempo todo ali, né? E dependendo daquele feedback, daquele, enfim, da pessoa falar para ela o tempo todo, e a maioria das pessoas entende amor assim. A gente pode até observar, eu gosto de fazer uma associação com algumas músicas que a gente escuta, né? As músicas sertanejas têm aos montes, né? Falando daquele amor e tal, um amor possessivo, né? Teve uma música que fez muito sucesso aí do Roberto Carlos. Eu acho interessante comentar, que foi tema de uma novela aí, que eu não vou me lembrar, quem se lembrar pode comentar aí, né? E que ele falava que ele era tudo pra pessoa, enfim, esse cara sou eu, acho que era isso, né? E teve alguém que teve a brilhante ideia de comentar essa música, né? Que falava justamente que, nossa, é um cara possessivo, o cara é um doido, né? Enfim, e é justamente isso, né? Então você não tem que ser os braços, as mãos, a extensão da outra pessoa, né? E tudo isso é diferente de amor, né? E é difícil das pessoas compreenderem isso, dependendo do conjunto de crenças que estão muito enraizadas nessa pessoa. De repente a pessoa cresceu numa família que entende o amor dessa forma e ela vai passar para gerações futuras, né? Para as próximas gerações, para os relacionamentos dela, para a vida dela, né? Então, é preciso modificar essa crença, né? Então, pensa na responsabilidade que você coloca nas costas do outro para te fazer feliz. Então, a pessoa entende, a pessoa que é dependente emocionalmente, entende que o outro tem que fazer ela feliz, que o outro é obrigado a cuidar dela. E muitas vezes é interessante a gente perceber que algumas pessoas confundem, né? Às vezes ela teve um processo de rejeição na infância, na adolescência, e elas confundem os relacionamentos delas como se fossem pais, por exemplo. Tá buscando um pai na relação, uma mãe. Então isso é comum também de acontecer. E às vezes demora para cair a ficha. Então ela busca alguém que cuide dela. Poxa, eu não tô buscando uma relação, né? Então é interessante a gente cuidar disso tudo. É muita responsabilidade para colocar nas costas de uma pessoa que tá ali, porque amor é diferente de tudo isso. Amor é você dividir. Eu quero estar com alguém, porque eu me sinto bem do lado dessa pessoa. Não tem que ficar por obrigação, porque eu tenho uma responsabilidade com ela. Isso tudo vai atrapalhar o relacionamento da pessoa, né? Deixa eu ver aqui um comentário. A Elizabeth, minha mãe: não há amor suficiente capaz de preencher o vazio de uma pessoa que não ama a si mesma. Exatamente, essa é uma das conclusões aqui que a gente pode chegar, né? Porque esse tipo de comportamento denuncia justamente uma insegurança e uma baixa autoestima. Então, se falta autoafeto, ela vai depositar essa responsabilidade por essa carência dela na outra pessoa, né? Então, ela vai cobrar da outra pessoa esse afeto, ela vai entender que a outra pessoa tem a responsabilidade de dar esse afeto para ela, né? Então é interessante essa visão. Então essa pessoa precisa trabalhar com a autoestima, melhorar a autoestima, desenvolver, né, esse autocuidado, olhar mais para si, descobrir coisas
que ela gostaria de fazer, enfim, porque às vezes a tendência dessa pessoa é se anular, porque ela entende que o outro precisa, que o esforço todo dela é direcionado para fazer o outro gostar dela. Então pensa o quanto essa pessoa não se anula, né? Então, e se a pessoa não retribui da maneira que ela deseja, ela se frustra, né? Ela se sente rejeitada. Qualquer atitude da pessoa leva ela a se sentir rejeitada. E aí pode levar a ter diversos comportamentos de posse, né? De possessão, de ciúme exagerado. Então, assim, e a dependência afetiva, ela pode estar relacionada também a transtorno de personalidade dependente. Que nesse transtorno a pessoa direciona para o objeto dela de posse, né, que é de dependência. Pode ser uma pessoa, ela elege essa pessoa inconscientemente, pode ser, e geralmente é um parceiro afetivo. E o que acontece? Essa pessoa direciona para esse alvo e ela depende dessa pessoa para tudo. Isso já é um caso mais extremo, né? Então, e a dependência afetiva, ela pode estar relacionada a esse transtorno, ou ela pode ser um sintoma de outros transtornos, como, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline. Só que nesse transtorno, a pessoa se torna extremamente agressiva, a ponto de bater, enfim, se o outro não faz aquilo que ela gostaria, se o outro não dá o afeto, ela se sente rejeitada, sente um vazio emocional muito grande, né? Então tem uma série de coisas aí para serem exploradas, mas é interessante a gente cuidar, né, dos nossos relacionamentos, porque se você que me assiste tem a tendência de ser assim, né, de ter isso no seu comportamento, provavelmente você deve ter um histórico aí de relacionamentos tóxicos, né? Então de atrair relacionamentos tóxicos, né? De se envolver até em relacionamentos abusivos. Então isso é muito sério. É importante a gente se dar conta disso. Deixa eu ler os comentários aqui. A Marcele: para ser amor tem que ser saudável para as duas partes envolvidas. Tem que ter muita reciprocidade e companheirismo. Super concordo, era outra coisa que eu ia falar também. O que é o amor? O amor é totalmente diferente de dependência, né? O amor, qual que é a grande sacada, né? Ninguém gosta de ser cobrado. Então, nenhum relacionamento tóxico dessa forma que a gente está falando aqui vai se sustentar por muito tempo. Porque ninguém aguenta alguém ali pressionando, né? Alguém, enfim, falando um monte de coisa, falando tudo que eu tenho que fazer, podando a minha liberdade, enfim, eu deixando de ser eu porque o outro não gosta disso ou daquilo. Ninguém suporta isso, não há relacionamento que se sustente. Então, assim, amor é você deixar literalmente o outro livre, o outro ser quem ele quer ser, a hora que ele quiser. Se ele não quiser mais ficar comigo, ok, vida que segue, né? E basicamente, assim, isso é amor. É esse sentimento genuíno, que não necessariamente depende, aí a gente vai entrar num outro viés, né? Depende de eu estar numa relação. Porque eu posso amar alguém e não estar num relacionamento. O amor não exige reciprocidade nesse sentido, mas para estar num relacionamento genuíno, verdadeiro, necessita de reciprocidade. Se eu me dou muito mais do que o outro se dá, essa relação não vai se sustentar. Aí cada um segue o barco para o caminho que quiser, né? Se decidiram estar numa relação, os dois precisam fazer algo um pelo outro, né? E existem mais concessões do que cobranças dentro de um amor genuíno, uma relação de amor genuíno, né? Então é interessante a gente pensar nisso, e há muito mais liberdade, dá muito mais leveza nesse tipo de relação, né? Não tem cobranças, porque a gente não tem que cobrar aquilo que a gente pode se dar pra gente mesmo, né? Então, assim, quando falta, aí a gente tende a cobrar. E aí, se existe essa falta, a gente precisa olhar pra gente, porque a responsabilidade é nossa e não do outro. Então, qualquer emoção que eu sinta, raiva, tristeza, angústia, um vazio, é responsabilidade minha de preencher esse vazio. É responsabilidade só minha de correr atrás dessa sensação ruim que eu tô sentindo, porque sou eu que tô me causando isso e nunca o outro. Então, essa lucidez é importante da gente ter, né? Antes até da gente iniciar um relacionamento, né? Porque senão a gente vai na base da imaturidade, na base da carência, a gente só vai levar na cabeça, né? Então, é interessante a gente pensar nisso também. E aí o Rafael tá comentando aqui, no meu ponto de vista, um completa o outro naturalmente.
eu vou fazer uma correção nesse comentário. O que é interessante a gente pensar, né? Dentro de um relacionamento de amor genuíno, né? De parceria, tem uma parceria, né? Tem aquele processo de ombro a ombro, né? Eu tô com ele tá comigo porque queremos estar juntos, ok? Eu não estou me sentindo pressionada a estar nessa relação e é ombro a ombro e eu estou inteira. Eu não posso entrar numa relação pela metade. Então, a minha correção para essa frase vai ser de um complementa o outro, né? Nesse sentido, porque, vamos lá, e o ideal é eu me unir com outra pessoa por afinidade, e não porque tá me faltando alguma coisa, porque daí a relação vai por água abaixo, né? Vamos pensar assim. Então, por exemplo, o ideal para um relacionamento dar certo é ter muito mais afinidades do que coisas opostas, que a tendência é ter conflitos com o tempo, né? Então, essa é a grande sacada. Não tem essa coisa de, eu sou metade da laranja, não existe isso. Até fiz um post esses dias aí no Instagram falando disso, né? Que é aquela ideia romântica, que eu vou achar alguém lá do outro lado, não sei aonde, que vai aparecer, vai mudar a minha vida inteira. Gente, isso daí estimula um processo de dependência sério, né? Que estimula aquelas ideias dos contos de fadas, que existe príncipe encantado. Isso não existe. Então é interessante a gente pensar que eu posso ser feliz sozinha, e se eu estou feliz sozinha, eu sou capaz de fazer outra pessoa feliz, complementar a felicidade do outro. Na verdade, ninguém faz ninguém feliz, né? A gente se complementa. Eu quero estar com uma pessoa, se eu quero estar com essa pessoa, se vai ser pro resto da vida ou não, não sei, né? Porque nada é eterno, é interessante a gente pensar nisso também. As coisas mudam, as pessoas mudam. Se eu acordar amanhã, posso acordar, não tô afim de te ver, tchau, né? Isso pode acontecer. Cada um precisa da individualidade preservada, né? Então isso é importante a gente também desreprimir. Se eu tenho essa coisa, né? Eu não consigo enxergar minha vida sem o outro. Isso é muito sério, isso é muito pesado, né? Isso é dependência, né? Então é importante a gente cuidar disso aí também. Então não é uma ideia de complementariedade. Essa é a ideia, tá, gente? Deixa eu ver aqui. A Elizabeth está falando aqui, o amor é liberdade e crescimento em vez de posse e limitação. Muito bem. Porque se a gente for pensar o seguinte, gente, relacionamento abusivo. Já gravei um vídeo também no meu canal do YouTube falando sobre relacionamento abusivo. O que é o relacionamento abusivo? O que é o abuso? Abuso é quando você se sente podado, com medo, com todas essas sensações que são negativas, que te colocam para baixo dentro de uma relação. Isso implica que do outro lado ali tem uma pessoa que está abusando de você, que está te privando de liberdade, que está sendo violenta com você, violenta ou violento com você verbalmente, pode ser sexualmente também, porque sexo sem consentimento é abuso, é uma agressão, mesmo dentro de um casamento, dentro de um relacionamento sério. Então é importante ter consciência disso. Então se você se sente acuado, se você se sente mal dentro do relacionamento, se sente com medo, tem alguma coisa errada. Porque o outro precisa te expandir, né? Te falar, te incentivar a ser melhor do que você já é. E não te limitar, como bem a Elizabeth colocou aqui. Tudo que te limita, te poda, tá sendo abusivo com você. Então isso é importantíssimo. E tem muita gente que tem dificuldade de sair desse tipo de relação, né? Justamente por esse processo de dependência, porque sozinho ela acha que não vai conseguir nunca, né? Então essa é uma crença limitante aí, que envolve uma necessidade muito grande da pessoa trabalhar com o desenvolvimento da autoestima, do autoafeto, buscar atividades que fazem ela se sentir bem, por aí vai. A Elizabeth está falando aqui, o amor te liberta das coisas ruins, te torna uma pessoa melhor e de bem com a vida. A dependência é exatamente o oposto, ela te incapacita, te prende, te torna mais vulnerável e muito mais sensível. Interessante essa colocação aqui. Aí a Elizabeth ainda está complementando aqui. A cura para a dependência emocional, qual seria a solução? Bom, eu acho que assim, eu já fui colocando algumas coisas, fui pontuando algumas coisas aqui, né?
A questão é a mudança cognitiva, é a forma como você encara as suas relações, né? Então, se eu entendo que o outro tá ali para me salvar da vida mediana, da vida ruim que eu tenho, se eu coloco toda essa responsabilidade na mão do outro, se é isso que eu entendo que para isso que o outro serve para mim, inconscientemente, porque não é consciente isso, né? Se eu entendo isso, então a tendência é eu entrar cada vez mais nesse tipo de relacionamento, né? Agora, se eu começo a modificar, perceber que não, isso não é funcional, se eu começo a mudar esse comportamento de dependência para atividades que me dão prazer, eu não vou mais me anular, fazer disso um mantra mesmo, né? A terapia ajuda nesse sentido, porque você vai começar a perceber, olha só o que eu tô pensando, olha só que pensamento nada a ver que eu tô tendo. Tô colocando a responsabilidade da minha vida, que é só minha, nas mãos de outra pessoa. Pro outro me fazer feliz, isso não existe. E olha a responsabilidade que eu estou colocando nas mãos do outro. E o outro pode jogar fora a hora que ele quiser, né? Porque o outro precisa ser feliz. O outro tem a vida dele para viver também. Entende? Então, olha só, conforme a pessoa vai percebendo, porque cada caso é um caso, né? Conforme a pessoa vai percebendo isso, a transformação vai acontecendo. Então, a minha sugestão para esse caso é a terapia. E começar com esse processo, mudar esse olhar mesmo. Nossa, o outro não é responsável por nada, né? Eu não tenho que depender da outra pessoa. Eu preciso fazer o que tá me faltando, do que eu tô sentindo falta. Por que eu não tô olhando para mim? O que tá doendo em mim olhar? Às vezes você vai precisar de ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Porque às vezes a pessoa tem uma função, vamos chamar assim, essa atitude de responsabilizar o outro tem uma função para essa pessoa. A função de justamente desviar o olhar dela mesma. Tem muitas coisas no comportamento de uma única pessoa que tem essa função também. E especificamente no caso da dependência tem esse processo. Porque sozinha eu não consigo, tem uma crença ali limitante, né? Então eu preciso que o outro me ajude. Então eu dependo do outro, porque sozinho não vai dar certo. Aí a pessoa desmorona. A dependência emocional, afetiva, etc., que é a mesma coisa, faz com que a pessoa deposite todas as fichas numa pessoa, né? Numa outra pessoa, que ela gosta muito, que ela tem um apego e tudo mais. E aí quando essa pessoa desiste, quando ela não quer, ela se sente rejeitada, abandonada. Então daí envolve um processo também de voltar lá no passado, né, na infância, qual foi a mesma sensação que ela sentiu, em que momento da vida dela, e trabalhar isso em terapia. Isso também ajuda muito. E pensar que ela já não é mais aquela criança que foi ferida, que está dentro dela ainda, né? Ela já é um adulto e ela pode fazer por si só. E às vezes falta a nossa atualização, né? Eu costumo falar isso na clínica, falta aquela atualização, fazer o download, né? A gente ainda está operando no Windows 95, olha só que analogia top. O Windows 95, a gente já tá no Windows, sei lá, o que a gente tá? Tô falando de Windows, né? Tem um Mac ainda mais top. Mas assim, a gente tá operando no Windows 95 e o negócio já tá no 97, 20, sei lá o que. Windows 10, né, na verdade. Então assim, a gente tá desatualizado, a gente precisa atualizar. A gente tá funcionando como aquela criança que foi ferida lá atrás. E a gente precisa atualizar isso, né? Mudar tudo isso. Entender que, olha, hoje eu já posso me bancar, hoje eu já tenho autonomia, hoje eu já posso me defender. Naquela época meus pais me abandonaram, não olharam pra mim, fui rejeitado. E aí a nossa tendência é transferir essa ideia de abandono para todas as nossas relações, principalmente as afetivas. E é aí que a gente vai se frustrando, carregando essa criança pro resto da vida, sem atualizar a versão do Windows, entendeu? Não sei se ficou claro, mas fui tentar fazer uma analogia aqui. Às vezes funciona na clínica, os pacientes entendem bem. Mas enfim, gente, essa é a ideia. A ideia é a gente fazer essa atualização e tornar cada vez mais consciente esse processo aí que é mais patológico, que gera sofrimento na gente. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa tristeza. Então, quando a gente começa a perceber isso e perceber os pensamentos que estão por trás de cada comportamento, de cada atitude, a gente vai começando o processo de mudança. Então, respondendo aquela pergunta,
Não é um processo simples, porque às vezes a dependência emocional está enraizada no tipo de personalidade da pessoa, na personalidade da pessoa. Que aí é quando envolve alguns transtornos, que foi como eu comentei antes, transtorno borderline, por exemplo, né? Que exige um tratamento concomitante com medicação. Então é um negócio mais severo um pouco, né? Então, gente, é importante e às vezes olhar para dentro, né? Olhar para dentro dói. Aí muita gente não consegue olhar, né? Eu vou tentar puxar aqui, gente, porque eu sei que eu passei alguns comentários, não vou conseguir ver. Se eu pular alguém e vocês quiserem repetir de novo as perguntas, pode repetir. A Elizabeth, não é problema nenhum amar uma pessoa e querer dividir a vida com ela, contar com ela para desabafos e desejar sua companhia em momentos especiais de alegria ou tristeza. Ruim é precisar dessas coisas. Legal isso. Não dá para você ter necessidade disso, né? Porque é interessante isso que ela comentou nesse sentido, porque assim, para que eu quero ter alguém? A gente precisa, nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser social. O que acontece? Eu preciso desenvolver esse meu lado social justamente pela troca, né? Eu preciso trocar com o outro. É do ser humano isso. Porque se eu me isolo totalmente, a tendência é eu me afundar nos meus próprios pensamentos e até viver de ilusão, que é o que pode acontecer mesmo. Porque se a gente parte do princípio que, os meus pensamentos podem me trair, né? Vamos pensar, se eu não questiono os meus pensamentos e acredito que eles são reais, eu posso me iludir. Então, se eu vivo isolado, a tendência é eu viver na minha idealização. E às vezes é confortável para muita gente essa postura. Então, nós somos seres sociais, a gente precisa do outro pra gente se conhecer nesse sentido, né? Pra gente olhar pra gente também. O outro pode ser nosso espelho, né? A gente se olha, a gente se vê através do olhar do outro, né? Então, é importante essa troca. E é desafiadora essa troca, né? É desafiadora porque implica em eu delimitar, né? Ou estipular limites, né? Até onde eu sou e até onde o outro é, né? Porque a tendência dos relacionamentos de muitos anos é um se misturar no outro. Existe essa tendência, por isso que existe uma necessidade muito grande de preservar a individualidade um do outro. Cada um precisa ser livre nesse sentido. Olha, vou sair com os meus amigos, fica aí um pouquinho sozinho que eu preciso do meu tempo aqui, né? Preciso caminhar sozinho. Todo mundo precisa disso, né? E ainda mais agora, a gente falando da quarentena, né? Que tá todo mundo se vendo, os casais presos ali dentro de casa e tudo mais. Então é importantíssimo a gente pensar nesse lado também, que as individualidades precisam ser preservadas. E não tem nada de errado, como ela bem colocou, da gente compartilhar, mas também não é compartilhar a vida inteira, né? Tem limite para isso também. Eu não vou contar tudo pro meu parceiro e vice-versa. Para isso existem amigos. Por isso os amigos têm essa função, né? Por isso que eu falei, a individualidade precisa ser preservada na relação, porque o excesso de intimidade afasta o casal de muito tempo, inclusive. Então é importantíssimo a gente olhar para isso, né? O excesso de, eroticamente falando, né? Existe essa tendência. Então é importante a gente fazer esse distanciamento, é um distanciamento necessário. E muitos casais sobrevivem, olha só o que eu vou falar, muitos casais sobrevivem vivendo, de repente, dormindo em quartos separados. Pelo bem-estar da relação, às vezes é importante isso, né? Ou até em casas diferentes, depois de um tempo, para a relação sobreviver, e tá tudo certo, não tem nada de errado nisso, né? Então, cada um tem um estilo, né? Mas cada um acha o seu limite que lhe compete. Pra gente continuar junto, então a gente precisa ficar um pouquinho separado, para eu respirar um pouquinho, né? Pode ser, por que não? Né? Não existe uma regra enfim, uma regra que diz, olha, esse relacionamento vai dar certo se ele for dessa e dessa forma.
cada um é cada um e a gente precisa se adequar também. Se eu quero estar dentro de uma relação, o outro precisa fazer algumas concessões e eu também vou precisar fazer algumas concessões, e eu preciso estar muito bem com isso mesmo, comigo mesmo, para poder fazer essas concessões, se eu quiser estar nessa relação. E eu preciso ter bem claro para mim o que eu quero dentro de uma relação, né? Que tipo de pessoa vai combinar comigo. Eu já falei isso em outra live, né? Em alguns vídeos no meu canal também, sobre a gente fazer uma lista, né? Do que a gente quer para atrair para nossas vidas, né? Então é interessante a gente pensar, porque o que acontece? Se eu não tenho critério para escolher alguém para minha vida, qualquer coisa vai servir. E esse qualquer coisa vai servir pode esconder uma carência afetiva, que pode entrar no processo de dependência. Eu tô precisando muito de alguém, não aguento mais ficar sozinho. Poxa, isso tem alguma coisa de errada, né? Você não acha? É interessante a gente olhar pra isso também, tá? Então, olha, tá, tem umas caretinhas aqui, né, de comentário. Eu tô entendendo que eles estão rindo, que estão gostando. Rafael, Maicon, Sérgio deu palminhas. Aí eu não tô conseguindo. New Chance Wellness. E aí empaca e não desenvolve. Não sei o que ela tava comentando ali, né? O Michael elogiou a analogia do Windows. Interessante. Muito bom. Muito bom, gente. Então, assim, quero que vocês se sintam muito à vontade para fazer perguntas, tá? Aproveitem essa live. E, assim, o que eu tenho a dizer, que eu vou repetir, falar de novo isso, porque eu acho que é importante a gente falar disso. O amor é diferente, totalmente diferente de dependência. E eu penso, fazendo uma associação, que essa ideia de dependência foi muito difundida pelas histórias dos contos de fadas. Eu tenho essa leve sensação. Sabe por quê? E principalmente não só a questão do amor, é um romantismo, né? Essa ideia de que, por exemplo, né, a Cinderela, a gente tem um complexo de Cinderela que foi estudado por uma psicóloga, inclusive eu gravei um vídeo sobre o complexo de Cinderela, que é você acreditar que você precisa ser salva por um príncipe, né? Sair daquela vida, é uma história mais ou menos assim, né? Que ela vivia numa vida, que ela sofria muito dentro de casa e ela queria um parceiro, um príncipe, né, no caso, pra salvar. Aí uma noite, acho que ela saiu, né, aí tinha um sapatinho, enfim, eu também não sou muito ligada, mas é mais ou menos essa história. A ideia de ser salva, eu preciso ser salva por alguém, né, porque essa vida minha não tá muito legal, então eu quero alguém pra me salvar, pra melhorar minha vida. Então eu vou casar pra sair de casa. Tem muita gente que faz isso. Porque eu não aguentava mais aquela vida lá, então eu vou embora, né. Isso tem a ver com o processo de dependência aí, né? Preciso de alguém para cuidar de mim, porque sozinha eu não consigo, né? E isso é muito mais comum na mulher, mas também acontece com os homens. Só que os homens camuflam mais. Essa é a grande questão, porque os homens têm aquela crença, né, que também tem a ver com a masculinidade tóxica, super relacionada ao machismo, né? Aquele pensamento machista de que o homem tem que ser forte, que o homem tem que cuidar da prole, né? Da família, tem que cuidar da prole no sentido assim de trabalhar e colocar dinheiro em casa, e não a mulher. A mulher tem que cuidar ali dos filhos e ficar em casa e cuidar da casa. Então tem essa ideia machista que traz também essa masculinidade tóxica, que o homem tem que ser forte, tem que engolir o choro, não tem que chorar, o homem não chora. Então isso prejudica também. E aí também tem processo de dependência envolvendo os homens. Os homens também têm toda a problemática que acontece com as mulheres, não tem diferença. O sofrimento não é melhor, mais ameno, ou, né, ou menos ameno do que da mulher. Existe um sofrimento muito profundo ali. Só que o homem esconde mais. E tanto é que se a gente, até aproveitando o mês de setembro, né, no mês de campanha de prevenção ao suicídio, os suicídios efetivos acontecem mais entre os homens, porque as mulheres elas tentam muito mais do que os homens, mas não conseguem. Os homens na primeira tentativa geralmente conseguem. Então é complicado, né? Então é interessante a gente pensar por esse lado, né? Os homens embotam, né, as emoções, colocam lá dentro, não conseguem expressar, porque o homem tem que ser forte, porque o homem não chora, né?
E também o homem também tem esses sofrimentos igualzinho a mulher. O Maicon. E quando a pessoa pensa que não precisa de ninguém? Nossa, que pergunta. Bom, não sei se você tá perguntando falando por você, né? Aí, enfim, eu acho que caberia um aprofundamento aí, que eu acho que é um outro extremo também, né? Do processo, talvez, de sofrimento, de defesa mesmo da pessoa. Talvez a pessoa fale, eu não preciso de ninguém, porque eu dou conta sozinho, eu sou capaz de lidar com a minha vida e tal. No sentido assim, não quero sofrer. Eu não quero sofrer, vou ficar sozinho, porque é melhor assim. Né? Me privo de relacionamento, é um outro extremo. E existe isso também, porque às vezes, o que acontece com a pessoa dependente, né? Que pode acontecer, né? A pessoa ter uma intensidade muito grande. Então, tudo pra ela pode ser demais, ainda mais se ela estiver associada com um transtorno, por exemplo, de borderline. Tudo é muito intenso pra essa pessoa. Então, ela se entrega demais e ela quer que o outro dê na mesma medida pra ela. Se ela não dá, não é suficiente pra essa pessoa. Tô falando especificamente do borderline, que tem esse processo de dependência também. Então, ou ela dá tudo ou não dá nada, né? E isso também é um erro cognitivo. Então, é importantíssimo você perceber isso. Então, o que acontece? Para ela se proteger, então eu não vou dar nada. Então, é melhor me esconder. Então, é melhor porque eu dou e eu não recebo igual, eu não, né? Não na mesma medida, né? E para eu não sofrer, porque a pessoa sofre, para eu não sofrer, então eu não vou me envolver. E a pessoa se fecha para as relações. Isso pode acontecer. Mas assim, para essa pergunta que você fez, caberia um aprofundamento, ver o que né, que tipo de comportamento é esse, né? Quando a pessoa acha que não precisa de ninguém, aprofundar, ver o que tá por trás, né? Porque, como assim você não acha que precisa de ninguém? Fale mais sobre isso. Eu iria aprofundar um pouquinho mais aí. Mas, em síntese, né, falando de dois extremos que existem, principalmente no processo de dependência, isso pode acontecer. Ou a pessoa se fecha, porque eu nunca mais quero me envolver porque não dá. Eu sofro demais, porque eu sou intensa demais e não dá certo, né? Isso pode acontecer também. Ele perguntou, só curiosidade mesmo. Pode acontecer também um processo assim de autossuficiência, né? A pessoa se achar autossuficiente, eu não preciso de ninguém, tô bem comigo mesmo, um excesso de autoestima elevado, sabe? Pode acontecer também. E pode acontecer depois de um certo tempo, que a pessoa ficou muito tempo sozinha, né? E se dá muito bem com ela mesma. Mas é interessante a gente sempre questionar esses extremos, né? Porque sempre tem alguma coisa ali por trás, né? Essa coisa de, me dou muito bem sozinho, obrigado, não preciso de ninguém. Sim, tá bom. Que bom que você não precisa de ninguém, mas será que isso não é confortável demais? Não tá confortável, né? Será que eu não posso fazer, né? Eu tô me privando do relacionamento, eu tô reprimindo alguma coisa, né? Será que isso também não esconde algum medo? É interessante a gente sempre questionar os extremos. O se dar demais, né? O se envolver demais e de menos também. É sempre importante a gente questionar tudo no nosso comportamento, se tá prejudicando, né? E se não tá também, às vezes cabe a gente olhar, e aí a terapia ajuda nesse sentido. Às vezes a gente não tá enxergando alguma coisa, não tá incomodando, não tá fazendo diferença, então tá tudo certo. Às vezes não, né? Então é interessante questionar isso também, né? A Elizabeth está comentando aqui, dependência emocional acontece quando o indivíduo projeta suas expectativas em outras pessoas, passando a depender do outro para se sentir feliz, capaz, para tomar decisões, até mesmo para se sentir amado. É bem por aí mesmo. O Maicon, vejo muita gente dizendo que não precisa de ninguém, então sempre o caminho do meio é o melhor. É por aí, né? E questionar, assim, os extremos não só nesse sentido, em qualquer sentido da sua vida, né? Sempre que você coloca, eu acabei de fazer isso, mas assim, é importante pensar sobre isso. Você coloca na sua frase, né, na sua afirmação, no seu pensamento, sempre fui assim, é tudo desse jeito, todo mundo é isso. Você tá generalizando, entende? Frase, nunca vou fazer tal coisa. São extremos, né? São pensamentos, são atitudes, são afirmações extremas. Então, cabe você questionar.
e tem relação com pensamentos. Então, no caso da terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu utilizo na clínica, eu faço muito esse movimento, né? Que é da abordagem, você questionar esses seus pensamentos. Por isso que existe um resultado mais rápido nessa terapia, uma terapia breve, né? Porque você vai questionando, você vai, nossa, olha só que nada a ver, e você vai mudando seu comportamento a partir das conclusões que você vai tirando, dos pensamentos que você vai tendo, né? Então isso é importante. Tudo que você generaliza pode dar problema, então, porque tá num extremo e tá escondendo alguma coisa ali, né? É importante aprofundar isso, né? Todo mundo, de maneira geral, é interessante a gente, principalmente se causa, se gera, né, algum sofrimento. E o que mais, gente? Eu acho que eu já falei tudo. Talvez eu acabe essa live mais cedo. Temos ainda alguns minutinhos. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, tá, gente? Eu não vou enrolar aqui. Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre a dependência afetiva, tá? Falei sobre o amor. Quem tiver dúvida, quem chegou depois, pode me perguntar também, tá? Mas em síntese é isso. E em relação ao que eu falei de reciprocidade, eu aprofundei bastante na live que eu fiz sobre relacionamento. Foi a primeira live, inclusive, que eu fiz de quarta-feira. Foi sobre relacionamento. E eu falei bastante sobre a questão da cobrança, né? Se a pessoa se sente cobrada, a tendência é ela se afastar. Se eu não posso ser eu, se eu não posso ser autêntica dentro desse relacionamento, por que eu vou continuar nesse relacionamento? Por isso que é importante a gente pensar, eu tenho que me sentir muito bem sozinha antes de eu entrar no relacionamento. Porque se eu entrar por carência, eu vou sofrer, vou fazer o outro sofrer também. E a relação não vai ser positiva, não vai ser saudável. Então, quanto mais eu desenvolver esse meu processo de autoafeto, de autoconhecimento, de autoestima elevada, preservar os momentos felizes. O que eu gosto de fazer? Mas eu preciso gostar de fazer sozinha, não preciso do outro para fazer o que eu gosto de fazer. Sabe? Ir no cinema. Qual é o problema de você ir no cinema sozinho? Qual o problema de você ir assistir um show sozinho? Qual o problema de você ir num barzinho, num restaurante sozinho? Não tem problema nenhum. Você precisa se sentir bem em primeiro lugar com a sua companhia. Você tem que ser a sua prioridade. E a tendência dessas pessoas que tendem a depender do outro ou de qualquer outro afetivamente, a tendência dessas pessoas é de se anularem. Porque elas ficam focadas muito em querer agradar essa outra pessoa. E assim, não sei, aí a gente teria que explorar até as outras relações dela, de maneira geral. E talvez essa pessoa nem tenha outras relações, porque o foco dela está inteiramente numa única pessoa. A dica que eu dou, geralmente, para essas pessoas, em primeiro lugar, é olhar para elas, olhar para o que está faltando e que elas exigem que o outro preencha. Esse é o primeiro ponto. E aí, aprofundar em terapia, porque tem muita coisa que ela não vai conseguir enxergar sozinha. Esse é o primeiro ponto. A outra questão é ela buscar atividades que ela sente prazer, listar, fazer uma lista. O que eu gosto? Às vezes essa pessoa nem sabe responder o que ela gosta, de tanto que ela se anulou pelo outro, né? E tem muitos casos aí de pessoas aí de outras situações aí de anulação, né? Que chega até o processo depressivo. Pensa. Então assim, quando a pessoa depressiva, ela tende a se anular muito. Mas aí talvez por N motivos, não só o processo de dependência, pode existir um processo de dependência também, né? Nessa situação. Mas assim, pensa, você se anular, deixar de fazer o que você gosta, só fazer as coisas que o outro quer, que o outro gosta, para agradar, para você se sentir aceito, para você sentir, nossa. Porque pensa o seguinte, a linha de raciocínio dessa pessoa, eu vou fazer o que a pessoa gosta para agradar essa pessoa. Só que nem sempre é assim, às vezes a pessoa vai se sentir sufocada com esse comportamento. Mesmo que você não manifeste verbalmente, não fale, não expresse para ela o que você tá querendo, você faça isso de maneira inconsciente, sem falar nada, de bico calado, eu vou dar tudo pra pessoa, vou fazer o café da manhã, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar presente, Isso pode fazer a pessoa se sentir sufocada também e afastar a pessoa de você. Já pensou por esse lado também? Então é interessante a gente avaliar esses comportamentos, porque às vezes você fala, nossa, eu faço de tudo pelo outro,
Essa fala é muito comum das pessoas dependentes. Eu faço de tudo e mesmo assim a pessoa me deixou. Esse é o problema. Você fez de tudo. O outro não fez nada. O outro não precisou fazer nada. Se você faz de tudo, o outro não precisa fazer nada. Percebe? Então, assim, uma relação saudável é que nem a Marcele comentou aí, reciprocidade. Um dá e o outro também dá na mesma medida. E também vou fazer concessões, né? Vou fazer um pouquinho para agradar, porque o outro merece, reforçar o comportamento do outro, né? E que eu não gostar, eu vou falar, porque eu venho em primeiro lugar. Eu sou prioridade nessa relação, em qualquer relação. Eu tenho que me amar primeiro. Então, olha só, não gostei disso que você fez. E eu preciso falar quando eu não gosto. Não posso dizer sim para tudo. Tenho que dizer não. Então, é um exercício também. A pessoa que passa por esse processo precisa passar por toda uma reformulação também de pensamentos, né? Uma reestruturação cognitiva dentro da terapia e trabalhar muito com assertividade, porque ela precisa colocar para fora quem ela é. Ela tá embotando cada vez mais quem ela é e isso pode levar à depressão. E, enfim. E assim, a gente tá no mês do suicídio, né? De campanha de prevenção. Suicídio é uma consequência de um embotamento da pessoa, uma repressão emocional grande, um anular-se importante e significativo, né? Que a pessoa sente uma dor imensa porque ninguém olha pra mim, mas você olha pra você, você não olha pra você e exige que o outro olhe pra você, entende? Então isso é muito sério. Então assim, as pessoas que perceberem que tem esse processo de dependência precisam seriamente olhar pra elas mesmas e buscar atividades que deem prazer. O que eu gosto de fazer? E se não sabe o que gosta, precisa descobrir. O que gostava de fazer na infância, né? E se alimentar disso, se alimentar de autoafeto. Vou mudar o visual, vou passar uma maquiagem pra sair, vou por mim, não pelo outro. Isso é importantíssimo para essas pessoas. Fazer uma lista de tudo aquilo que gostam de fazer, fazer uma lista dos pontos fortes. Eu dei essa dica também em outro vídeo sobre a autoestima, como melhorar a autoestima no YouTube, né? Então, fazer uma lista dos principais pontos fortes que a pessoa tenha, sabe? E é difícil. As pessoas têm dificuldade de reconhecer os próprios pontos positivos que possuem, as qualidades, sabe? A tendência é a gente encontrar só defeito na gente mesmo. Então, se for preciso, pede ajuda para amigos. Me fale 5 pontos fortes que eu tenho. Me ajuda a encontrar isso em mim. De repente, o que pode ajudar, uma dica interessante que pode ajudar é o que você faz muito bem até de olho fechado. Esse é seu ponto forte. Ou essa atividade aí que você faz esconde muitos pontos fortes seus, né? Outra coisa, pelo que as pessoas te reconhecem? Por trás disso também tem muitos pontos fortes seus. Então, cada vez mais essa pessoa precisa colocar em evidência aquilo que ela tem de melhor, né? Evidenciar isso na manifestação dela, buscar essas atividades que deem prazer e sozinha de preferência. Com amigas, sozinha, com outras amigas, com outros amigos, aumentar o círculo de amizades, né? Buscar atividades sociais. Interessantíssima essa ideia. Como assim? Por exemplo, atividade de lazer que ela goste, que sejam sociais. Vou fazer dança. Dança é super social. Vou sair de lá com vários amigos. Ou não, mas assim, vai depender de desenvolver também essa questão da comunicação, né? Atividade física, de repente chamar algumas amigas para caminhar. Então, quanto mais ela estimular esse lado social para aumentar a endorfina, fazer uma atividade física, enfim, o aspecto social ajuda bastante essas pessoas. E também buscar atividades que deem prazer, que ela goste, de preferência, né? A Marcele tá perguntando aqui. E quando a pessoa é incapaz de amar? Nossa! Mas assim, olha só, eu não acho que ninguém seja incapaz de amar. Só se for psicopata. A gente sempre vai ter algum afeto, porque o psicopata ele não sente emoções, ele não se arrepende de nada do que ele faz de negativo, né? Então, e aí, geralmente a gente trata as vítimas do psicopata e não o psicopata, porque o psicopata nunca busca ajuda, a não ser que seja para manipular, né?
Mas assim, é difícil alguém ser incapaz de amar. A pessoa ama, aí é que tá. Existe uma crença, geralmente, principalmente nos dependentes, que é o seguinte: a pessoa tem que me amar do jeito que eu amo. Só que as pessoas amam de maneiras diferentes. Tem até um livro que eu super recomendo, que não está aqui, tá lá na clínica, eu tô em casa, que são as 5 linguagens do amor. E eu já gravei um vídeo também no meu canal sobre esse livro. E eu super recomendo, principalmente para casais, terapia de casal. O que acontece? Cada um ama de um jeito. Eu posso ter uma linguagem do amor que é ligada ao toque físico. De repente eu preciso muito ser tocada. Carinho, no sexo preliminares. Enfim, o toque físico é importante pra mim. Eu entendo que o outro me ama quando ele tá ali me abraçando, fazendo carinho e tal. Ou eu posso ter uma linguagem do amor relacionada a palavras de afirmação. Eu preciso escutar o tempo todo o outro falar que eu te amo, ou falar que gosta de mim. Ou eu posso ter uma linguagem do amor que é tempo de qualidade. Que aí é a pessoa passar um tempo de qualidade comigo. Isso eu entendo como amor, mas não é um tempo assim, assistindo TV. Mas saindo, indo no parque, fazendo atividades juntos. Isso pode ser uma linguagem do amor pra mim. Então são 5, né? Não sei se eu falei todos. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico. Gente, quem conhece me ajuda a lembrar, não tô lembrando. Toque físico. Bom, enfim. São 5 linguagens. Então, assim, só para ilustrar para vocês que cada pessoa tem uma linguagem predominante. E é importante você conhecer essa linguagem. Presente, lembrei. Tem pessoas que entendem o amor como presente. Isso não é interesse. Tem a ver como é quase que uma forma inconsciente, sabe? Dela manifestar o amor dela. Eu vou dar um presente e esse presente está materializando o que eu sinto pela pessoa. É a linguagem do amor dela. É só você ver, se ela te dá muito presente, ela tá dizendo pra você que é assim que ela ama. Ou gosta muito, entendeu? Então é a maneira que ela entende o amor. Presente, tempo de qualidade, palavras de afirmação. Enfim, não lembro mais. Mas enfim, cada um tem um tipo de linguagem. Então é importante a gente perceber que existem também múltiplas formas de amar. E tem pessoas que amam várias pessoas ao mesmo tempo. Qual que é o problema disso? Né? E aí a gente desmistificar essa ideia da monogamia também. Existem várias formas de amar. Então, assim, quanto mais a gente amplia, mais claro fica pra gente que o meu ponto de vista é só o meu. Eu tenho que entender o outro, eu preciso exercitar a empatia, eu preciso trabalhar com a comunicação assertiva dentro do meu relacionamento, para eu entender como que o outro entende o amor, o que é o amor pro outro, né? Pro relacionamento funcionar, pro relacionamento continuar dando certo, entende? Então, se eu pulo essa etapa da conversa, da comunicação assertiva, que eu já falei numa live só sobre isso aí, tem relação com a comunicação não violenta e tudo mais. Se eu não me comunico, eu não vou saber. Uma cara feia do meu parceiro não quer dizer o que eu tô pensando. Uma cara feia do meu parceiro é só uma cara feia do meu parceiro, até que eu tire a prova disso e pergunte pra ele: o que tá acontecendo? Você tá com algum problema? Não, só tô preocupado com umas coisas do trabalho. Pronto, não tem nada a ver comigo. Aí eu interpretei que aquela cara feia é comigo. Isso é falta de comunicação assertiva dentro do relacionamento. Então eu preciso sempre falar o que eu tô pensando e sentindo, pra eu não distorcer as coisas. Porque às vezes eu vou distorcer. Eu vou interpretar tudo de acordo com o meu ponto de vista, nunca a realidade. Então o seu pensamento não é a sua realidade. O seu pensamento é só seu pensamento. Você só tá na sua cabeça. Enquanto você não colocar pra fora e não tirar a prova, é isso mesmo que eu tô entendendo? Você não vai saber se é aquilo. Só vai ser coisa da sua cabeça. Você vai tirar conclusões precipitadas, equivocadas e por aí vai, né? Então, não existem pessoas incapazes de amar, sabe? Existem pessoas que amam de maneiras distintas. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de expressar o que elas sentem. Pensa, a pessoa não sabe falar eu te amo, a pessoa não sabe... Enfim, ela vai manifestar o amor de uma outra forma. E aí cabe a gente perceber isso. Então as pessoas dependentes, elas talvez tenham um viés cognitivo, né? Uma maneira de enxergar que, olha, o outro tem que fazer da mesma medida que eu faço, senão não vale pra mim. Mas peraí, você tá realmente amando o outro? Porque quando a gente ama o outro, a gente busca escutar: olha, tá tudo bem com você?
que tá passando aí na sua mente, né? O que você quer? Como que você entende o amor, né? É interessante isso, é importante. Você demonstra amor também dessa forma, né? Então tem muitas coisas envolvidas aí nesse processo do amor aí, tá? Elizabeth, verdade. Precisamos manter nossa individualidade, fazer algo que gostamos, senão nos anulamos, pois o outro acaba nos controlando. Ou a gente se deixa controlar pelo outro. Na relação dependente. Existem relacionamentos codependentes, vocês sabiam disso? Posso até gravar uma live sobre isso, mas assim, não vai muito... não foge muito disso que eu tô falando. Relacionamentos codependentes envolvem duas pessoas ali que dependem um do outro. Ou vai ter um que depende do... sabe aquela a pessoa que gosta de dominar, e tem aquela pessoa mais submissa, que é a mais dependente. Então isso entra num ciclo codependente, porque um depende de um determinado comportamento do outro para se sustentar nessa relação, e é um relacionamento tóxico. E aí entra um viés mais dos relacionamentos abusivos. A gente já falou de violência doméstica aqui também nas lives, já falou bastante desse tema, que envolvem esse tipo de perfil aí. Então é interessante a gente explorar isso também, né? Pensar, nossa, existem relacionamentos codependentes, os dois são dependentes emocionalmente. Imagina, para terminar essa relação, super difícil, né? A pessoa sofre, a pessoa se desestabiliza, a pessoa só viveu para aquilo, né? E assim, a postura da pessoa que é dependente emocionalmente, né, é o que? É manipular. Então, assim, ela pode fazer isso de maneira inconsciente, sem perceber. Ela manipula. Por quê? Manipula como? Fazendo com que o outro... sabe aquela carinha? Tem uma cara que eu acho que ilustra bem isso, que é um desenho que eu não lembro. Eu acho que é do Shrek, eu nem assisti, mas eu sempre que eu vejo essa cara eu faço essa associação. Aquele gatinho que tem um olhar assim, sabe? Um olhar assim, que olha de cima e tal, pra manipular o outro pra fazer o que ele quer, né? É típico dessas pessoas que elas manipulam. Falam, nossa, eu faço tudo por você, às vezes, né? Às vezes ela verbaliza, às vezes não. Às vezes é no comportamento. Então, o processo de dependência tem muito isso também, de manipulação. E é muito inconsciente. Na maioria das vezes é inconsciente, tá? Às vezes a pessoa percebe que ela tá manipulando, mas é muito inconsciente. Então, é interessante a gente observar isso também. Existe manipulação dos dois lados, tanto por parte de uma pessoa, falando de relacionamento abusivo, né? Da pessoa que é o dominador ali, é o controlador, quanto da parte da pessoa que é mais dependente. Então, tem manipulação dos dois lados, né? E a gente já falou também da sedução, né? Em outro vídeo, gravei um vídeo só sobre sedução, vários até, que tem esse comportamento manipulador também. Então, essa pessoa dependente, a pessoa também possui um processo de sedução muito grande ali, né? Gente, o Instagram tá me avisando que a gente tem 1 minuto. Eu consegui passar um tempo, né? 1 minuto e 52. Tá. Daí o Batista Sérgio, doutora, e por que eu me apaixono muito fácil? É normal isso? Então, né, gente? Não vai dar pra aprofundar isso, mas apaixonar-se muito fácil também denuncia um processo aí de dependência. Isso também tem uma relação aí, mas também cabe um aprofundamento maior aí, tá? O Rafael, como me sinto leve assistindo suas lives? Ai, gratidão. A Marcela, o gatinho do Shrek, o gato de botas, é isso aí. É que eu não assisti, sabe, gente? Tem desenhos assim que eu não... Então é isso, gente. Gratidão por terem participado dessa live. Fica o convite para a semana que vem, que vai começar, gente, a Semana de Saúde Mental. Na próxima quarta-feira não vai ter minha live, vai ser uma live da saúde mental com uma psicóloga, 2 até. Vai ser uma psicóloga e um psicólogo falando sobre depressão. Vocês não podem perder. Vai ser uma semana inteirinha só de lives com psicólogos e psiquiatra. Beijo, até semana que vem. Vou desligar aqui, que tem alguns segundos. Beijo!